Olá! Oi, Ângela, bom dia. Bom Tudo bom? dia. Tudo? Como é que foi a sua semana? Tudo Puxada? bem, puxada. Sobre isso vamos falar um pouco, né? Sobre esse Sim. trabalho. Tá bom assim, Ângela? Você quer que... Tá. Tá ótimo, dá pra te Fique ver. tranquilo, né? Tá, Sim. Zó. Vamos esperar o pessoal chegar antes da gente começar a se apresentar. Vamos sim. Tá, Essa Zó. semana é a primeira live que eu tô fazendo. Eu ia falar, já tava com saudade, que eu não fiz nenhuma. Você tá mantendo sempre o sábado com as lives? Não necessariamente, Não. né? É a primeira vez que eu tô fazendo no sábado. Olá, bom dia, um beijo pra Ellen, aluna, olá, Bruna, Vivian, que Ah, bom bacana. dia, Bruna, Lívia. Lívia também docente. Que legal. Muito bom. Bom, Ellen, eu vou me apresentar e aí depois eu quero que você se apresente também. Mesmo que o pessoal Tá, esteja vindo do seu, pode estar vindo do meu, né? É bom a gente se tá. apresentar. Então, pessoal, prazer, eu sou Ângela, sou psicóloga, eu trabalho na área clínica e o objetivo das minhas lives é fazer um pouquinho, trazer a reflexão para outros psicólogos, estudantes de psicologia, Uhum. de como que é a vida do psicólogo depois da graduação, na prática. Sendo professor, fazendo mestrado, só na clínica, com avaliação neuro e assim por diante. Então, o objetivo dessa live é exatamente isso. A gente vê na prática como que é a vida desse professor que está dentro da universidade, quais são os desafios, e por aí vai. E aí, Ellen, me explica um pouquinho sobre o que, que você faz hoje, como foi sua trajetória. Deixa eu tirar aqui meu Tá ótimo. alarme. Então, bom dia, Ângela. Bom dia para quem está nos acompanhando. Estou vendo que tem a Kellen, a minha colega também na docência aqui com a gente. Bom, então, a minha trajetória, Ângela, eu gosto de contar, né, como que eu de fato cheguei na docência, até porque hoje eu me vejo, minha formação é em psicologia, né, mas hoje eu me vejo mesmo no campo da psicologia e da educação. Então, eu posso dizer que o início da docência já começou lá no ensino médio. Não sei se vocês vão se recordar, mas tinha um curso normal ao magistério, que era chamado, né? Que nos dava habilitação para atuar com as séries iniciais. Então, eu fiz o meu ensino médio em formato de magistério. Depois que eu finalizei, eu já entrei nas escolas mesmo, particulares, depois na Secretaria de Educação como contrato temporário, como professora. Só que nesse período eu comecei também a fazer o curso de psicologia, né, a graduação, e eu tinha já essa paixão de dar aula de psicologia, de lecionar na área da psicologia, e o que eu consigo me recordar era muito pela minha ânsia de estar sempre me atualizando, de estar sempre estudando, né? Eu acho que é algo que eu vou trazer aqui, o trabalho do professor é um trabalho de muita atualização. Então, começou lá no magistério, fiz psicologia, depois eu fiz uma especialização em psicopedagogia e aquele desejo de estar numa instituição de ensino, né, como docente, foi quando eu vi a possibilidade de fazer o mestrado. O meu mestrado foi em educação, olha como são as coisas, né? Não foi em psicologia, foi em educação, embora a minha discussão tenha sido psicanálise e educação também. E hoje eu faço doutorado, eu estou no terceiro ano de doutorado na UNB, pesquisando a questão da automutilação na adolescência, e nas instituições, e em uma instituição privada de ensino, né? Na graduação em psicologia. Antes de chegar nessa instituição que eu estou hoje, eu passei por outras instituições de ensino, não só no curso de psicologia, mas também no curso de pedagogia, no curso de licenciatura. Uma época eu participei de um curso também de especialização em fisioterapia, mas sempre, né, na docência. Eu acho que na docência, eu não contei os anos certinho, mas eu acho que eu já estou há 5, 6 anos mais ou menos, assim. Só no ensino superior que eu digo, né? Sem contar a parte da educação infantil. Então, é um pouco, a minha entrada é pelo magistério, então esse percurso na educação, eu tenho professores da minha família, né? Então, eu acho que isso também traz uma explicação para isso. E aí eu queria dar outra explicação também, Angela, que eu acho que cabe, assim, pensando no que eu acredito, no que eu estudo, que é a psicanálise, que Freud mesmo vai dizer que quem vai para a área da educação, né, ele coloca o educar como uma das tarefas também possíveis,
é porque quer se reaver com algum processo, é como se a gente quisesse corrigir algo, reparar algo, né? E hoje eu vejo se... Eu estava me lembrando disso antes da gente começar a live, e eu fiquei pensando, nossa, quantas reparações eu já tentei fazer, porque são processos inconscientes, mas que passam na docência, né? Não é só uma profissão, sempre tem algo que diz mais sobre isso, né? Então, meu percurso caminha um tanto por aí. É fantástico você falar isso. A Ângela até perguntou qual é a minha abordagem, então também eu vou falar um pouquinho da minha trajetória e como o ensino veio para mim de uma forma diferente do que veio para você, né? Na minha família, por parte de pai, muitas tias-avós eram professoras. Então também tem um histórico da família de professores. São pessoas muito intelectuais, assim. Sempre teve aquele domingo, aquele sábado que sentavam todos os homens da família para discutir vários temas. E eles aprofundam. Então, são pessoas que gostam de estudar. Então, veio uma herança daí. Só que eu nunca pensei em ir para a academia. Eu gosto de dar aula de curso de formação, né? Aqui eu acho que, querendo ou não, é uma aula. Então, é ensinar, mas por outras vias. Então, é bacana você pensar que o ensino pode ter outros âmbitos, né? Tá permeando em tudo. E eu percebi isso quando o Freud falou isso, que você fez a citação, que durante a minha graduação, cada matéria eu fazia de um tema diferente. Então, primeiro eu queria trabalhar a adolescência. Eu entrei na faculdade com 17, então tinha a ver com o que eu estava vivendo, né? Aí já trabalhei autoimagem. Aí hoje já sou tranquila com a minha autoimagem de corpo mesmo, físico, né? Já também fiz matéria em psicologia da educação, só que eu vi, não tem muito a ver, fui muito por uma questão de amizade, enfim. Só para responder a pergunta da Ângela, então também estou na abordagem da psicanálise, sempre foi o que fez sentido para mim, porque a minha carreira da psicologia começou eu sendo paciente primeiro, né? Desde os meus 11 anos que eu faço terapia, então eu vi a prática da clínica antes da teoria. E aí, Ellen, o que me chamou a atenção é que no seu mestrado você falou de um tema e no doutorado outro. E eu tinha aquela visão, que agora eu acho que não está correta, de que você tinha que sempre estudar a mesma coisa e aprofundar o mesmo tema. Então, não, você pode ter essa flexibilidade de estudos, se você entrar na parte da academia, sim. Então, Angela, é interessante tocar nesse ponto, até para quem está nos ouvindo entender essa questão. A ideia do mestrado é que você faça uma pesquisa em relação a algum tema, e no doutorado você precisa... Deixa eu só voltar no mestrado. Você não necessariamente... Você não precisa se comprometer a apresentar uma tese. Então, no mestrado você vai fazer uma pesquisa, seja ela bibliográfica, seja ela uma pesquisa de campo, enfim. Você vai fazer um levantamento bom de dados acerca daquele assunto. O meu assunto, por exemplo, foi sobre a adolescência em conflito com a lei. Eu discuti muito psicanálise, educação, fiz uma pesquisa só com meninas, tem muitos estudos com meninos, a minha foi só com garotas, né, que estão no socioeducativo. E a proposta do doutorado é que você apresente uma tese. Então, a ideia é que seja algo original, que até então não foi falado. Hoje eu estudo sobre a automutilação na adolescência, né? Eu entrei no doutorado para continuar falando sobre socioeducação. E aí a minha experiência dentro das escolas me convocou para discutir a questão da automutilação. Mas eu continuo no percurso da adolescência. Assim, estou colocando como exemplo. Mas não necessariamente todas as pessoas que chegam no mestrado e no doutorado precisam discutir o mesmo tema. Mas já adiantando uma questão, Ângela, que eu vejo que é muito do que você deseja também perguntar sobre esse percurso do professor, nas instituições, nas universidades públicas, existe sim entra como critério de avaliação se o pesquisador, né, ou seja, o docente que pretende entrar, se ele se manteve numa mesma linha. Então, no meu caso, eu sou psicóloga, meu mestrado é em educação e meu doutorado é em psicologia. Então, ao final do doutorado, eu posso sim fazer seleções para instituições públicas para professora de psicologia. Se eu já for, por exemplo, uma faculdade de educação, eu preciso ter a graduação em pedagogia. Entende? Então, nos editais traz muito isso. Então, vamos lá. Para eu entrar em uma faculdade de psicologia, pensando nas universidades públicas, eu tenho que ser psicólogo, meu doutorado é em psicologia. O mestrado aí não interfere tanto. Mesma coisa, se eu for para a área de educação, eu tenho que ter uma graduação em pedagogia. E o mestrado
Foi o doutorado ali na área de psicologia ou de educação, assim, desde que seja psicologia da educação. Então, tem que ter áreas afins, tá? Uhum. Mas hoje, Ângela, já essa exigência, às vezes, a gente percebe, por exemplo, que já não existe tanto para as instituições privadas, né? O importante é você ter ali um percurso, você ter experiência. Então, as realidades entre as universidades públicas e as privadas, elas se diferem um tanto. E a privada, entre uma e outra, também difere? Diferem. Tanto do ponto de vista mesmo da contratação desse professor, quanto do ponto de vista mesmo das metodologias utilizadas, da didática, da autonomia desse professor. Isso muda bastante, né? De um local para o outro, os cenários são diferentes. Uma coisa que eu fiquei curiosa da sua trajetória é que você falou que a docência sempre esteve lá. Como que a psicologia surgiu? Assim, como que você conheceu? Então, quando eu estava na 8ª série, eu estava com 13 anos mais ou menos, eu me deparei com alguns textos de psicologia, na disciplina que agora eu não me recordo o nome, mas eu acho que era PIO, não sei se vocês conhecem essa disciplina, que era Práticas Interdisciplinares do Lar, alguma coisa nesse sentido. Então, eu me deparei com alguns textos da psicologia e eu me recordo que eu sempre tive muito essa curiosidade de como as pessoas pensam, por que as pessoas agem dessa forma. Então, são curiosidades que é aquilo que a gente estuda, é o infantil, né? Que passa ao longo da nossa história. Então, eu me deparei com esse texto e dentro das minhas possibilidades, que eu não tinha todo esse acesso à tecnologia como hoje, eu procurava ler e interagir com textos de psicologia. Então, às vezes eu ia na biblioteca, pegava alguns textos relacionados a isso. E no normal, novamente, eu me aproximo da psicologia, porque lá a gente tem a disciplina Psicologia da Educação. Então, no normal, no ensino médio, foi decisivo para eu optar mesmo pelo curso de psicologia. Todos os meus vestibulares, as minhas tentativas foram para o curso de psicologia. Que bacana. E aí é outro encontro que hoje eu me deparo, que é a psicologia escolar, ou seja, sempre tentando fazer essa vinculação da psicologia com a educação. Bacana. E aí, Ellen, você pode falar um pouquinho, então, dessa diferença da universidade pública e da universidade particular em termos de metodologia? Isso me veio depois, né? Porque quando eu fiz a live com a Juliana, ela até entrou aqui, eu falei, eu tenho noção de que cada escola tem um tipo de ensino, mas a universidade eu nunca parei para pensar nisso. Uma seguidora veio falar para mim assim, antes de eu entrar na psicologia, eu deveria ter pensado se a faculdade é mais voltada para pesquisa, se ela é mais comportamental, se ela é mais psicanálise. E isso eu fui entender depois da minha graduação, né? Eu entrei no CEUB sem saber nada disso. E aí sempre todo mundo pergunta, e aí, no CEUB é o quê? É mais a psicanálise que comanda? Porque tem a clínica tá bem presente ainda, né? Aí como que é a metodologia? Como é criada ou no que se embasa para criar uma metodologia para a universidade? Tá. Então vamos lá. Hoje nós temos, já que o nosso foco é mais na psicologia, né, Ângela? Hoje nós temos 12 instituições de ensino, pelo menos na última atualização que eu fiz, tá, gente? Não sei se isso mudou. Eu vi isso tem um mês, vamos colocar assim. Mas hoje nós somos 12 instituições de ensino superior no curso de psicologia. Até, sei lá, os anos 2000 nós éramos 5, né? Então, 20 anos aí, muita coisa mudou. A grande diferença, então, é que cada instituição ela vai ter, sim, a sua metodologia. Hoje se trabalha muito com as metodologias ativas, que falando de uma forma muito sucinta, é colocar o aluno como protagonista mesmo do seu processo educativo, colocar o aluno cada vez mais responsável sobre o seu percurso da aprendizagem. E aqui no DF a gente tem como um grande exemplo, fora do curso da psicologia, a faculdade, a FEPEX. Lá eles trabalham, né, o curso de medicina e enfermagem com metodologias ativas, e a gente tem outras instituições do DF que também trabalham. Como é algo que está surgindo com muita força nas instituições privadas, algumas instituições, inclusive, oferecem cursos de metodologias ativas em forma de extensão para os professores. Na instituição que eu estou hoje,
já foi ofertado esse curso tem 3 anos atrás para que os professores estivessem fazendo. Porque se acredita que quanto mais possibilidades o aluno tem de ser o protagonista da sua educação, melhor para o seu percurso também profissional. Muitos alunos se queixam quando eles se aproximam das metodologias ativas. Estou colocando no plural porque são várias, tá? Justamente, vou dar um exemplo muito rápido, justamente porque o professor disponibiliza o plano de aula para o aluno, né? Ou seja, os alunos precisam ler o texto antes e quando chegam em sala, o professor já vai trabalhar de forma prática, contextualizada aquele conteúdo. E aí, quando toda a instituição não trabalha com metodologias ativas, geralmente os alunos vão questionar. A professora não se preparou para dar aula, a professora quer colocar a gente para fazer atividade só. Como assim? Como que eu vou dar conta desse estudo de caso, desse paciente? A professora nem sequer explicou essa questão. Estou dando exemplos assim, por favor. Então, estou trazendo um exemplo das metodologias ativas que algumas instituições já adotam como um todo, para todos os cursos, os professores são treinados, e existem outras instituições que, sim, permitem com que os professores trabalhem, mas não é algo institucionalizado. Eu acho que assim fica mais claro. Então, às vezes, existe desses embates. A grande diferença que eu vejo, Ângela, para as instituições privadas e para a instituição pública, é porque, de fato, na instituição pública, embora não se utilize tanto esse termo metodologias ativas, mas a forma dos professores trabalharem é colocando a responsabilidade para o aluno durante o seu processo de formação. Então, vou dar aqui o exemplo da UNB. Eu não fui docente na UNB no curso de psicologia, eu fui no curso vinculado à faculdade de educação, né? Um tempo depois que eu terminei o mestrado. Eu fiquei como professora substituta na faculdade de educação. Então, posso falar um pouco como funciona. Lá a gente trabalha muita autonomia do aluno, porque o foco, na maioria das universidades públicas, é em pesquisa. Então, se procura embasar muito, os estudos estão sendo feitos correlacionados com a pesquisa. E sendo pesquisa, Ângela, precisa de muita autonomia. Precisa ler, precisa pensar, precisa discutir, precisa refazer as suas ideias, as suas hipóteses, e assim segue. E aí a gente tem uma diferença, então, que nas instituições privadas, quem paga é o aluno, quem forma aquela instituição são os alunos que eles se vinculam. Então, quando eu falo que alguns alunos chegam a questionar, por exemplo, a metodologia do professor, às vezes o professor precisa repensar como é que está sendo para o aluno, então precisa sentar, precisa conversar, precisa levar, às vezes, essa queixa para a coordenação, para a reitoria, porque existe, sim, nas instituições privadas essa lógica, eu estou pagando, então como é que isso fica? A professora ela tem que me ajudar mais nesse sentido. Então, existe um pouco essa lógica que não tem como a gente negar que isso não exista, né, Ângela? Essas diferenças, elas vão existir. Eu só queria ressaltar muito um ponto aqui, que eu já ouvi de profissionais, tá? De percurso ali no mestrado, no doutorado, que às vezes se queixam, eu não quero instituições privadas porque lá os alunos não estudam, lá a gente não pode exigir muito. E quando eu tenho essas oportunidades como agora, Ângela, aqui na live, eu gosto de refletir com colegas meus, com alunos, enfim, profissionais, que educação é essa que a gente se propõe a oferecer. E eu já passei por uma experiência assim, outra instituição de ensino, que de fato eu tive que ouvir que eu tinha que reduzir o ritmo para oferecer o conteúdo para aqueles alunos que tinham, enfim, determinadas dificuldades. E isso eu levei até a instituição a direção da instituição para a gente conversar essa questão. Por quê? Se a gente propõe a trabalhar com educação, a gente precisa sim entender o momento que o aluno está, a gente precisa trabalhar essas suas dificuldades, mas eu não posso, vou usar esse termo, esconder do aluno o que é o conhecimento de fato. Eu não posso deixar de transmitir o conhecimento para aquele aluno por uma dificuldade que ele tem. Não sei se eu estou sendo clara. Eu preciso, inclusive, trabalhar com esse aluno que sim, ele tem uma dificuldade, como é que a gente pode caminhar para que ele venha vencer essa sua dificuldade. Tá? Eu estou trazendo essas questões, eu não sei se você iria entrar tanto nisso, Ângela, mas que eu vejo que foi no meu percurso e a época, foi bem no início que eu comecei a trabalhar, me gerou uma certa
revolta de pensar, bom, então eu ofereço um ensino de qualidade para quem? Não, eu vou fazer o meu trabalho, independente se eu estou numa instituição pública, independente se eu estou numa instituição privada. E à época, eu estava, como eu citei, como professora substituta na UNB, na Faculdade de Educação, e em uma instituição privada no curso de Psicologia. Foi quando eu ouvi, eu tive que lidar com esse conflito. Não, eu vou continuar a mesma qualidade de aula que eu ofereço na universidade pública, eu vou oferecer na instituição privada. Então, essas questões eu acho que são importantes a gente pensar quando a gente está lidando com a educação, ou seja, qual o meu compromisso diante desse sujeito e diante do processo mesmo educativo. Eu acho isso nobre, porque assim, essa é a base do papel do educador, né? Não é desistir do aluno só porque ele não dá conta ali. Eu vejo muito isso. A minha irmã é formada em nutrição e ela também começou a dar aula em universidade, né? Esse ano passado. E é privado, e ela disse que a dificuldade dos alunos na base, por exemplo, do português, é muito grande. Então, vai explicar uma palavra e o vocabulário, as pessoas têm dificuldade do vocabulário. Aí, se fosse assim, poderia ser um professor. Você pode ter várias linhas, né? Um professor que, deixa, não vou pensar nisso, vou continuar dando a matéria. Pode ser um professor que vai parar e falar, gente, então vamos fazer uma aula de português. Agora eu vou explicar para vocês o significado dessa palavra, né? E aí ela me falou assim, é interessante o quanto eu aprofundo no meu estudo, mas a forma que eu tenho que passar para esses alunos, dependendo de se é uma unidade, né? Porque, e aí você vê a diferença de classe, de estudo, quando você dá numa satélite ou quando você dá em outro lugar que não seja uma satélite, você vê essa diferença. Você vê que você pode puxar mais ou não. E a importância de você ser didático e tentar passar alguma coisa. E é interessante que ela falava, porque eu tenho muita matéria, eles não conseguiram me pegar a base. Eu falei, calma, o importante é você passar alguma coisa. A gente nunca pega tudo na faculdade. Muita coisa eu nem lembro, né? Então... Verdade. Muita coisa só vai fazer sentido bem depois, né, Ângela? Depois. E quando a prática, às vezes, vai nos convocar isso, né? Eu trabalho, assim, de uma forma, não vou dizer que é uma metodologia, mas é um jeito mesmo de trabalhar com os alunos, isso foi tanto na psicologia quanto nos outros cursos, que é de ensinar os alunos a criarem desejo por aprender aquele conteúdo. Porque, às vezes, o tempo de aula é pouco, não dá para explorar tudo. Vou dar o exemplo de psicologia do desenvolvimento, né? Eu dou uma disciplina que se chama Ciclo de Vida e Infância. Bom, a gente apresenta os teóricos principais, só que tem momentos que eu desejo muito falar sobre outras questões e não dá tempo. Então, eu vejo uma aula, coloco, alunos, olha, depois vamos pensar sobre isso, não dá para explorar agora, como é que a gente pode pensar isso depois, mas suscitar muito esse desejo, esse senso crítico diante do conhecimento, Ângela, porque hoje, uma facilidade que a gente tem acesso a todo tipo de conhecimento. Se eu quero aprender... qualquer conteúdo nesse momento eu tenho acesso pela internet, eu vou ler, eu vou conhecer. Claro que é super importante essa mediação, mas eu acho que hoje um dos nossos trabalhos é justamente trabalhar com o aluno esse desejo pela aprendizagem, esse cuidado na busca desse conhecimento, ou seja, por que caminhos procurar, por que caminhos ver, porque como você trouxe, muita coisa depois a gente esquece, talvez a gente não utilize tanto dependendo da área que a gente vem atuar, então é importante esse direcionamento, sabe? O importante é saber por onde procurar, por onde caminhar, né? Acho que isso é fundamental. E aí me vem bastante aquela lógica de você tem que instrumentalizar a pessoa para ela dar conta de fazer isso depois, não ficar dependente, né? E eu tive um choque assim, grande na época que eu saí da escola para ir para a faculdade, que na escola é tudo mastigado, o professor vai lá, mastiga, aquela coisa, e na faculdade era, galera, vocês vão ler um texto e a gente vai debater. E quem não lê o texto vai ficar boiando, então tem que ler o texto e tem que ter uma crítica. Eu lembro de prova que era assim, a professora dava vários textos durante o semestre e a prova era aberta, ela falou, escreva tudo que você aprendeu nessa matéria. E era aberta, amplo, se vira. Aí você tem que aprender a ter o raciocínio, né? Com certeza. É outra forma de se colocar diante do conhecimento, né? Isso que você trouxe, a gente vê realmente muito no início do curso, que é aquela questão que a gente pensa que a gente vai precisar só responder aquilo que é perguntado. E eu vejo que o pensamento na graduação, e a gente está falando aqui da psicologia, você não tem que responder o que é perguntado, você tem que começar a perguntar da onde ninguém questionou, sabe? Eu acho que o nosso grande desafio é
conseguir pensar sobre aquilo, independente de se foi questionado ou não, sabe? É fazer perguntas, é levantar questionamentos, e não simplesmente ficar naquela postura, essa responsabilidade me veio, agora eu vou ter que responder. Mas não, é você ir construindo, né? Uhum. Ó, a Vivian tinha feito uma pergunta que ficou até lá para cima. Ângela e Ellen, o que vocês acham de alguém que não é da área da psicologia na educação e quer fazer um curso de psicoterapia ou psicanálise? É a primeira pergunta que eu queria fazer para a Vivian, até para ela responder. Mas qual o objetivo dessa pessoa ao fazer esse curso? É para atuar? É para usar na sua prática que não seja a psicoterapia, usar na área da educação? O que seria, né? Acho que a gente tem que pensar pelo objetivo. Vieram me fazer essa pergunta também em relação à psicanálise. Como é que é a formação do psicanalista? Qualquer pessoa pode ser psicanalista? Porque essa pessoa que veio me perguntar disse que conhecia um psicanalista que ele tinha formação em várias coisas. Artes, enfim, professor de dança e várias coisas assim. E veio me questionar, mas você está, querendo ou não, trabalhando com aquela pessoa e você tem uma responsabilidade frente à vida daquela pessoa e ele pode se intitular psicanalista? E aí eu falei, esse é outro tema, né? Não tem nada a ver com aqui, mas tem a ver com a educação também do psicanalista. O que é ser psicanalista, né? E aí eu queria até, se a Vivian quiser poder escrever pra gente qual que seria o objetivo dessa pessoa fazer esse curso, pra gente poder responder. Então, eu vou tentar responder, se depois ela for colocar, a gente volta, né? Até porque o que a Vivian perguntou, eu vejo muito, Ângela, que é a questão de profissionais na educação, pedagogos, licenciados. Eu estou até com uma colega aqui que é pedagoga, finalizou o mestrado dela em educação há pouco tempo. A gente percebe pela própria demanda da educação, ou melhor, como que a educação nos convoca a pensar muito que sujeito é esse que está na nossa frente, que aprende. A educação nos coloca muito, que é algo que eu quero falar, se você for me perguntar dos desafios, que é essa relação professor-aluno. Então, Ângela, eu conheço muitos profissionais da educação, seja licenciados ou pedagogos, que vão para a área da psicologia, enquanto graduação, ou que vão procurar mesmo por cursos de especialização. Então, especialização e formação em psicanálise ou em outras terapias. Um dos caminhos mais comuns é eles irem para a psicopedagogia, e depois a gente vê muitos indo para a psicanálise. E que eu acho que é legal, de novo, a gente diferenciar essa formação do psicanalista e do psicólogo. O psicólogo é um profissional graduado, ele faz 5 anos de graduação, depois que ele finaliza, ele vai optar pela sua área de atuação, né? Claro que se for para a área clínica, sempre é importante ter o processo de formação e de especialização. E na psicanálise, o Freud, se a gente for... a Vivian colocou agora aqui, Ângela. Bacana, ela falou, sou da área de letras e vejo a importância de estudar mais a fundo para ajudar ainda melhor, né, ainda mais o meu aluno. Vocês concordam? Com certeza. Com certeza. Vou voltar, então, nessa questão novamente. E aí, voltando para a questão da formação do psicanalista, Freud, ele tem textos que ele vai falar sobre essa recomendação. O que se espera da formação de um psicanalista? E falando de uma forma muito resumida, esse profissional ele tem que ter um percurso de análise, ele tem que ter um processo de supervisão e estar sempre em grupos de estudo, ou seja, sempre podendo se atualizar. A grande preocupação que eu vejo, Ângela, que eu queria destacar muito nessa live, que eu acho que cabe responder tanto para o campo da psicanálise quanto da graduação em psicologia, nós, de ambas, né, vamos pensar nessas duas áreas, precisamos estarmos em processo de psicoterapia. Você, Ângela, trouxe já o seu exemplo, você falou, eu conheci a psicologia, a psicanálise, né, que você tocou, antes dos estudos em si, ou seja, foi como paciente. Seria muito bom nós, psis, termos muito próximo esse contato e um trabalho mesmo psicoterapêutico ou analítico, para quem é da psicanálise, porque a gente percebe que isso é algo que vai o tempo todo esbarrar no nosso trabalho. São as nossas questões, são os nossos conflitos psíquicos que vão ocorrer muito. E aí, voltando para a pergunta da Vivian, pode ser, Ângela, agora? Pode, fica à vontade. Voltando para o que a Vivian coloca, e trabalhando com psicologia escolar, eu vejo muito a necessidade dos professores tentarem entender ao máximo
o aluno que chega até eles, as dificuldades que esse aluno apresenta, eu não estou falando só de dificuldade de aprendizagem, tá? Dificuldades relacionais, comportamentais, enfim, e a angústia que esses professores se deparam, sabe? E como que às vezes eu vejo que eles vão muito para os cursos para tentar entender e tentar dar resposta. E aí vamos lembrar o que eu disse no início da live, né? O Freud vai dizer que uma das profissões impossíveis é governar, psicanalizar e o ato de educar. E por que que é impossível? Não é que a gente não possa fazer, a gente faz isso. Mas é porque sempre há um desencontro de ideais. Ou seja, o professor muitas vezes trabalha com um ideal, o aluno tem outro. Muitas das vezes eu me vejo muito trabalhando isso comigo. Você, às vezes, está esperando o trabalho de um aluno, onde você fala, nossa, daquele aluno eu vou ler um super texto. E aí, quando você vê, não é aquilo que chega, você explica o conteúdo várias vezes, diferentes formas, e aí quando você vai corrigir uma prova, você vê, não, calma aí, o aluno errou nisso, como assim? Só que é justamente isso, é esse desencontro. É uma questão que eu procuro relembrar, Ângela, sempre que eu estou em sala de aula, eu não tenho controle sobre a aprendizagem do meu aluno. Eu posso ser a melhor professora, utilizar da melhor metodologia. Terão alunos que vão sair com dúvidas na minha disciplina ou que não vão ter interesse naquela área. A gente precisa saber, inclusive, respeitar o processo dos alunos. Não sei se eu estou sendo clara nesse momento. Sim. Então, é isso. Aquilo que a gente transmite, a gente não vai ter o controle de como que esse aluno está me acessando. A gente só sabe sempre depois, né? Uhum. E nesse sentido, só para também dar uma fechada aqui no que a Vivian disse, né? Então, eu vejo dois caminhos. Você vai me ajudar a construir aqui. Então, o profissional da educação, ele pode ter o interesse, por exemplo, em se tornar um terapeuta. E aí ele vai ou virar psicólogo ou psicanalista, para além da atuação na educação, ele ter esse lado da clínica, digamos assim. Ou ele pode fazer esses cursos de psicanálise, estudar, fazer supervisão, igual a Bruna colocou aqui, fazer análise, ter uma educação continuada, fazer uma supervisão, para agregar na sua área da educação com os seus alunos. Por isso que eu falei da questão do objetivo, né? O que a Vivian está querendo. É para agregar na educação dos alunos ou é para ter um outro tipo de serviço e trabalho que ela vai ter? Mas eu vejo muito isso mesmo. Eu lembrei agora você falando que uma vez eu estava participando de um grupo de estudo de psicanálise e uma das pessoas era professora de inglês de criança. E ela tinha umas sacadas, uns insights que eu ficava assim, gente, psicóloga nata. Não tem a formação, mas tem o olhar do desenvolvimento do aluno que traz muita coisa. Então, acho que educação e psicologia, nossa, andam juntinhas, né? Sim. Inclusive, Ângela, em alguns textos do Freud, não me lembro agora se é em algumas recomendações à psicologia escolar ou em outra, que o Freud vai colocar da necessidade que todo professor deveria fazer análise. Por muito tempo isso foi forte na psicanálise, essa imposição, hoje já se tem outra interpretação, mas a minha orientação aqui mesmo é profissões que nos exigem esse contato, essa relação com o sujeito o tempo todo, seria muito importante que a gente fizesse o processo de análise. Espero que vocês entendam o que eu vou colocar, mas o professor que está no dia a dia com o seu aluno, ele se aproxima sim do trabalho de analista, só que é muito diferente, tá? O que eu quero dizer é que esse aluno convoca, mobiliza o professor diariamente. Na verdade, esses alunos, né? Porque são muitos. Então, o aluno toca em pontos desse professor. É muito o exemplo que eu dou em psicologia escolar, Ângela. Às vezes, o professor vira e fala, eu não suporto esse aluno, vamos pensar assim, ele é muito bagunceiro, esse aluno é muito desobediente, de fato eu não gosto de estar aqui com ele. Quando você para ouvir esse aluno, esse professor, melhor dizendo, tem alguma coisa da infância desse professor, do seu momento, que esse aluno mobiliza, entende? E quando eu falo que se aproxima do analista, é justamente pelo cuidado que a gente precisa ter na transferência desse paciente, como a gente lida com a nossa contratransferência. Então, são profissões e que eu acho que a gente está conversando em pontos muito comuns, né? Ângela, voltando, a gente está falando sobre a atuação do professor de psicologia, ou seja, um psicólogo, né, deveria ser, que dará aula nesse curso e como que essas questões também se esbarram, né? Mas eu vou deixar você me perguntar, Ângela, senão eu vou
falando. Eu tô adorando, porque, assim, a minha irmã, querendo ou não, como ela tá começando agora a docência, eu acabo observando muito ela. E eu percebo isso, o quanto os alunos mobilizam. E ela tem turmas de 90 alunos, então é muita gente. Então, por exemplo, com a quarentena, que agora as aulas estão sendo online, 60 alunos, 30 entram, né? De uma sala de 60, 30 entram. Então, isso já mexeu. Peraí, só 30 pessoas realmente estão interessadas na minha aula? Né? Uma sensação de descaso. Tem gente que faz a prova bem feita, tem gente que não, tem gente que acompanha o plano de ensino, tem gente que não está nem aí. Vem muita insegurança, vem muita ansiedade, muita angústia. Eu vejo um desafio muito grande, que aí eu vou perguntar para você quais são os desafios que você percebe na sua atuação, de pegar também matérias que talvez nem sejam da sua alçada, assim. Matérias novas. Ela é nutricionista, mas, por exemplo, ela dá aula de sistema nervoso. E aí tem que aprender uma coisa totalmente nova. Aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são os desafios que você percebe na sua atuação como professora. Tá. Ângela, só para não deixar passar esse comentário, eu acho que é importante também colocar, né? Voltando a uma pergunta que você tinha feito, cada instituição de ensino trabalha de uma forma. Em algumas instituições que têm um curso de psicologia, os professores têm liberdade de escolherem disciplinas que eles tenham maior familiaridade, né? No meu caso, eu trabalho com psicologia escolar, trabalho com disciplinas de desenvolvimento, faço supervisão clínica, né? Em psicologia clínica e também estágios em psicopedagogia. Então, são áreas que eu já tenho um percurso de estudo, me sinto super à vontade. Só que eu já me deparei, sim, em outras instituições que eu tive que dar aquela disciplina, histórias e sistemas em psicologia, que é aquilo que você falou, Angela, que às vezes a gente não se lembra, eu tive que voltar, ver todas aquelas teorias, me atualizar, porque realmente é aqueles conhecimentos que ficam lá atrás, né? Mas isso vai depender muito das instituições. O que eu posso dizer para você dos meus desafios não seria nem em termos das disciplinas em si, do conteúdo, passa um pouco pelo sistema burocrático da educação, ou seja, você ter que... Mas é do meu estilo, tá, gente? Como pessoa, de você ter que organizar no sistema os seus planejamentos, as suas pautas. Isso é um trabalho que exige do professor, que nem sempre é muito agradável. Só que o desafio que eu vejo é na relação professor-aluno. Aí quem está ouvindo, quem pode estar nos ouvindo vai pensar, nossa, mas ela é psicóloga? Calma aí, ela é psicóloga, trabalha no curso de psicologia? Sim, e aí eu tenho alguns caminhos para poder explicar isso. É um pouco da resposta que eu passei para a Vivi. Os alunos sempre vão nos mobilizar de alguma forma. Os alunos que chegam na psicologia, a gente precisa contextualizar, Ângela, e tem artigos que falam sobre isso, eles chegam porque eles foram afetados de alguma forma, por algum sofrimento, alguma questão, que os leva a querer entender mais sobre o ser humano. Não sei se você conhece esse artigo, Ângela, não vou me lembrar bem o nome dele, mas que é um artigo antigo, eu gosto muito, inclusive quando eu trabalho nos semestres bem iniciais, eu trabalho esse texto, que é justamente, eu acho que o título é Quem são os psicólogos? Alguma coisa assim, né? Depois de formado, quem são esses? Ou seja, foram pessoas que se sentiram muito afetados, quando eu falo afetados, mais sensibilizados por suas questões psíquicas, suas dificuldades relacionais, então eles vêm para a psicologia. Eu gosto muito de fazer isso com o primeiro semestre, primeiro dia de aula. Eu pergunto, por que vocês estão aqui? O que vocês esperam da psicologia? Isso é batata, né? Batata. Todo professor. E aí, quais são as respostas, Ângela? As pessoas falam que eu sou um ótimo conselheiro. As pessoas falam que eu sou um ótimo ouvinte. Só me falta a graduação em psicologia. Alguns falam, não, é porque eu estou há muito tempo em psicoterapia, eu tive uma questão e o psicólogo me ajudou muito, eu também quero ajudar muitas pessoas. Esse é o meu caso. E aí depois a gente fica se perguntando se de fato a gente ajuda as pessoas, né? Nesse sentido que, pelo menos na análise, né, Ângela, a gente vai mexer com os sintomas das pessoas. Mas aí voltando, então, esse é um ponto, ou seja, os alunos que chegam para a psicologia, muitos chegam querendo fazer um processo de psicoterapia no curso. Isso, a Bruna falando, todo mundo desabafa comigo. Isso, são as frases bem comuns. E aí, eles chegam pensando que vão dar conta de fazer um processo de psicoterapia. E aí, Ângela, você sabe bem que o curso mexe muito.
Porque o curso precisa, inclusive, quebrar os nossos paradigmas para que a gente consiga dar conta de várias abordagens. Então, essa é uma dificuldade que eu vejo de você desconstruindo ao longo do curso, através do conteúdo. Eu brinco muito com os alunos que eu vou indicar muitos pacientes desde que eu saiba que eles já têm um processo de análise ou de psicoterapia, porque isso é muito sério. Brinco aqui, mas é um processo muito sério. E a outra dificuldade mesmo é nessa relação professor-aluno, Ângela, ou seja, de você ter que dar uma devolutiva para o aluno. Vamos pensar aqui em exemplos. Olha, o seu texto não está melhor, o seu estudo dirigido não está tão bom, você precisa melhorar nisso, essa sua postura aqui no curso não cabe, enfim, e de como esse aluno recebe. E aí tem várias respostas para isso, tá? Eu já tive de todas as experiências. Do aluno falar, nossa, professora, muito obrigada, de fato, para mim isso é muito difícil, como o aluno falar, a professora Ellen só me critica, a professora Ellen não me entende, ela é uma professora ríspida, ela é isso, aquilo, outro. E aí você precisa se reorganizar, estou falando se reorganizar psicamente, para dar conta do confronto desse aluno, porque tem confronto, Ângela. Não é só uma criança que te confronta, não é só um adolescente, o adulto te confronta. E vamos lá, nessa relação professor-aluno, os dois são adultos. Né? Porque geralmente professor de educação infantil ainda tem essa relação de poder, né? Uma criança, eu sou... Não, ali são dois adultos. Então, esse diálogo constante de falar, não, eu não vou arredondar a sua nota, não, eu não vou te conceder um ponto, porque não está bom. Isso é muito delicado. E aqui eu falo tranquilamente, eu sei que tem alunos que estão aqui me acompanhando, mas que eu falo isso em sala de aula. E aí, Ângela, é um desafio que a gente se coloca de pensar, bom, eu vou continuar insistindo com esse aluno, falar assim, fulano, vamos lá, vamos juntos, vamos melhorar nesse ponto. Ou eu vou dizer, não, tudo bem, ele vai questionar, deixa. Tá? Até porque outra questão que a gente vai ter nas privadas, Ângela, infelizmente, é esse discurso, eu estou pagando, então eu quero. E aí vamos contextualizar, né? No momento que a gente vive, as pessoas elas têm dificuldade de receberem críticas. As pessoas elas têm dificuldade de serem frustradas. E o trabalho do professor muitas vezes frustra o aluno. Então, assim, muitas das vezes você falar, vamos melhorar aqui esse percurso, esse trabalho não está legal, você vai frustrar o sujeito. E aí, dependendo, você precisa ir caminhando com ele, ou você precisa repensar como que você está trabalhando. Então, esse é um desafio que eu vejo que são mesmo nessas relações. E aí eu não sei se fica claro, Ângela, que inclusive essa relação é de alguém que vai ser o seu colega, de alguém que vai estar aqui com você também. Verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é a mesma dinâmica da transferência e da contra-transferência na clínica. Quando você vai pontuar algo que você sabe que não vai ser legal, você tem que estar pronto para o paciente ir embora e não querer voltar mais, para o paciente, né, cancelar as sessões, o paciente voltar com raiva de você. Então, essa relação aluno-professor deve ser bem complexa mesmo. E aí, até que ponto vira aquela percepção que a gente tem, nossa, aquele professor é muito carrasco, aquele professor que é muito bonzinho, que passa todo mundo e que, tá tudo bem, vai passando. Mas acho que a importância do papel do professor com o que você me trouxe é de você, cada aluno vai ser cada aluno, né? E de você tentar mostrar para ele. Eu achei muito legal, um amigo meu que faz psicologia, ele fez a matéria de avaliação psicológica e você tem que fazer um laudo. E aí a coordenação sentou com ele e falou assim, olha, o seu laudo pode melhorar nisso, 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 né? O professor falou assim, olha, eu acho que, junto com a coordenação, acho que seria legal a gente pedir para ele refazer a matéria, era numa faculdade privada, então teria que ter também um consentimento do dinheiro, digamos assim, você tem que pagar uma matéria de novo, para melhorar o ensino dele naquela matéria. O legal é que ele levou bem, ele falou, realmente, reconheço, não tá muito legal, acho que eu vou refazer. E refez, e depois eu vi que ele, Ângela, me ajuda, como que eu posso escrever esse laudo? Então, foi um aluno que correu atrás. Agora tem outros que, não, eu pago, quero passar e não quero fazer de novo, né? Então, é um desafio. Exatamente. Mesmo. E aí, Ângela, eu acho que faltou eu deixar mais claro outro ponto, quando eu falei que esse aluno vai ser o meu colega. E eu sempre, de fato, olho assim para os meus alunos, são meus colegas de profissão. E tem outra questão que é esse lugar do professor de psicologia, do docente e do psicólogo. Porque muitas das vezes o nosso aluno nos convoca nesse lugar de psicólogo. Então, professora, você é psicóloga, você entende isso que eu estou vivendo? Sim, eu entendo.
Mas aqui eu não sou psicóloga, aqui eu não sou clínica. E eu não estou dizendo que muitas das vezes eu não caio nesse lugar, tá? Eu estaria enganando aqui se eu dissesse. Muitas vezes sim eu caí nesse lugar. Nossa, olha o que meu aluno está vivenciando. Eu fui ver profissionais para poder atendê-lo. Enquanto eu não consegui entrar em um processo de psicoterapia, eu fiquei fazendo esse acompanhamento, não psicoterapêutico, mas de escuta. Muitas das vezes, então fazer a divisão desses lugares muitas das vezes também é conflituoso. E a Bruna falou assim, ainda mais quando a matéria nos convoca muito. E quando você falou assim, daquele aluno que chega querendo fazer psicoterapia, eu lembro que um professor meu, ele era muito polêmico. Ele era da área de iniciação científica. Então, não era... Ele ia falar de uma questão da linguagem da ciência, né, das linhas. E aí, no primeiro semestre, ele abria a pauta de alunos e ele falava assim, ó, aqui é a quantidade de alunos que nós temos no primeiro semestre. Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade de alunos que nós temos no terceiro semestre. Diminuía muito. E aí, quando eu estive no terceiro semestre, que eu entendi. Porque aí você começava a pegar matérias que mobilizavam. E muita gente do primeiro semestre que queria fazer uma psicoterapia viu que ali não era o espaço. Então tinha gente que debatia porque tinha gente que era religiosa e que ia contra o professor porque ele vinha com a linguagem da ciência. Era um caos, assim, que eu olhei e falei, gente, realmente essa pessoa queria uma psicoterapia e não a psicologia para atuação profissional, né? Isso. Aí muitos vão embora mesmo. Exato. A gente tem muito isso no curso de psicologia, né? Pessoas que têm um percurso religioso e que aí trabalham com aconselhamento, nas suas religiões, nas suas comunidades religiosas, e chegam mesmo com esse discurso de autoridade. Eu já sei, eu já ouvi, eu já ajudei pessoas em questões diversas, só que é muito diferente, Ângela, é um aconselhamento espiritual e você conhecer e dominar ali, né, o conhecimento mesmo científico. Então, são dois lugares diferentes e que algumas pessoas não conseguem sustentar esses dois lugares e acabam mesmo abrindo mão, né, do curso. Deixa eu ler aqui o que o pessoal tinha falado. No decorrer do curso, vamos desmontando as ideias sobre praticamente tudo. Começamos a construir uma forma totalmente diferente de ver. Por isso que mobiliza tanto o curso de psicologia, né? A Vivian também falou. Você disse o real, não basta fazer psicologia, precisa se especializar, fazer uma análise, se entender para entender os pacientes e também, no caso, os alunos, né, do professor. E veio agora uma pergunta aqui, vou até colocar aqui, ó. Ai, como é que eu tô mentando? Ó, que dicas você daria para o aluno de psicologia que quer ser professor, sabendo desse novo normal? Ah, tá. E era essa pergunta que eu ia fazer mesmo. Quais dicas você pode dar? Então, Ângela, primeira coisa é você se permitir conhecer e aprender para além da psicologia, que é um desafio que muitas das vezes eu me vejo não tendo muito tempo para me aproximar de outras áreas. Por que eu estou falando isso? Não sei se é muito pelo meu percurso na psicanálise também, mas um bom professor e um bom psicólogo, ele não entende só de psicologia. Ele tem que ler um pouco de filosofia, melhor, um tanto de filosofia, ele tem que entender um tanto de antropologia, aí ele tem que conhecer um pouco de biologia. Vamos pensar assim no desenvolvimento infantil. Ele precisa entender muito bem dos aspectos psicomotores, da linguagem, ou seja, nós lidamos com o ser humano, é uma complexidade. E não quero só a gente pensar que só a psicologia explica, né? Então, por isso, conhecer muito. E outra, Ângela, que já ir construindo mesmo esse percurso de estudo, de interesse. Uma questão de você falar, eu desejo ser professor, mas você não lê, você não tem um hábito de leitura, você não tem um hábito de fazer pesquisa. E essa pesquisa que eu estou falando agora, por exemplo, de querer entender, agora eu quero entender o que é subjetividade. Vamos pegar um exemplo bem comum na psicologia. E aí, o que é subjetividade para esse autor, para esse outro autor, enfim. E aí, conhecendo muito sobre isso, né? Se permitir ser pesquisador. Eu acho que isso é uma questão. E outra é o próprio processo mesmo do mestrado, da especialização, do mestrado e do doutorado. Eu acho que essa pergunta também faz a gente pensar muito, Ângela, o que é ser docente hoje, né? É muito diferente, eu vejo, pelo menos, que eu tento fazer muito diferente da minha época de graduação. Então, hoje, por exemplo, eu vejo que os alunos têm liberdade de me perguntarem de estágio, me perguntarem de indicações terapêuticas, enfim.
Antes, se a gente perguntasse de estágio para os professores, estou falando porque eu vi, ele ia dizer estágio, não sei onde tem estágio de psicologia, né? Então, assim, hoje os alunos que estão saindo hoje, eu vejo que eles saem com muitas vantagens em relação a gente. Essa proximidade professor-aluno, que pode ser a impressão minha, mas para mim é bem maior, até por essa noção de eu estou pagando, que você também trouxe. E a outra, Ângela, é pela disponibilidade que eles têm de conhecimento. Vamos pensar, os nossos professores que eram doutores, eles tinham que esperar o livro chegar para poder continuar essas pesquisas. Hoje a gente tem disponível, em diferentes línguas a gente tem um conhecimento à nossa disponibilidade. Então, saber mesmo se aproximar, saber pesquisar e aproveitar muito dessas vantagens que a gente tem hoje, que é esse conhecimento que está muito acessível, né? Não sei se eu te respondo, assim. Sim, e vocês respondeu muito o que sempre falaram para mim na graduação. Olha, não é só a graduação, você vai ter que continuar estudando. E eu não entendi o que era isso, mas é que a demanda do paciente ou do aluno, né, ou da instituição que você está, existe. E aí eu acho que o impossível vai muito disso, de você ter que sempre estar nunca vai ter um trabalho que você faz, pronto, acabou, chega, né? É impossível no sentido que você tem que sempre pesquisar o resto da vida. Aí a Bruna falou aqui, ó, minha psicóloga até exame laboratorial meu, ela já viu. E eu lembro de uma professora minha de psicopatologia que ela falava, gente, faça um caderninho dos psicofármacos. O paciente chega tomando um remédio. Você tem que entender também como funciona esse remédio, para que ele serve, que isso vai mudar a vida da pessoa. Então você tem que aprender muita coisa mesmo. E eles fizeram uma pergunta aqui também, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Não estou conseguindo ver as perguntas. Como você vê a importância da disciplina de empreendedorismo e tecnologia? Antes de você responder, eu queria até pontuar aqui. Eu gosto muito da sua forma de trabalho, Ellen, que eu já pude participar. Ellen já me chamou para dar algumas aulas nas turmas dela. Me pediu para falar de empreendedorismo, de marketing. Então, trazer essa praticidade, sair do mundo só da teoria, porque quando você sai da psicologia, você tem que ir para a prática. E eu acho legal professores que trazem isso, sabe? Eu te admiro muito. Ai, muito obrigada, Ângela. E eu também, mas eu vou deixar esse comentário para o final, assim, que eu acho que é bem oportuno. Então, Ângela, como você mesmo já testemunhou, eu já te chamei para poder falar sobre empreendedorismo. E eu acho que eu cortei a minha fala quando eu comecei a falar das vantagens que os alunos hoje de psicologia vão sair em relação à nossa época. Vamos lá. Se eu tenho hoje alunos, por exemplo, que têm páginas no Instagram com 1.000 seguidores, 10 mil, 20 mil seguidores, alguns aqui nos acompanhando, e eles sabem que eu parabenizo, porque pelo menos o conteúdo que eu já vi que os alunos postam são conteúdos sérios, é uma forma de apresentar a psicologia de uma forma ética, mostrar que tem questões que o tratamento é com a psicologia, não se diz de outras coisas. Então, eu acho super válido. Não sei você, Ângela, mas a época da minha graduação, se eu falasse assim para os meus professores, não tinha Instagram, não tinha Facebook, e Orkut, eu acho. Se eu falasse, eu vou criar uma página, vou compartilhar o que eu tenho aprendido, eu sei que eu seria extremamente criticada. Eu sei que eu não teria nenhum desses apoios e iriam dizer que a psicologia não passa por aí. Eu acho que nós, da psicologia, demoramos muito a colocar e apresentar a psicologia de uma forma séria. Tá? E aí eu vou tentar cortar minha fala para não citar outras profissões que eu vejo que, como nós, psicólogos, fomos omissos, porque é essa a expressão, Ângela, vieram outros profissionais e começaram a falar de saúde mental de uma forma muito irresponsável. Começaram a dar dicas todo mundo dá, né, Ângela? Isso é a coisa mais fácil que tem. O que não funciona para mim, eu digo para você para ver se funciona, né? Sendo muito irônica. Então, assim, eu vejo que a gente precisa se atentar a essas questões. Eu vejo que a pergunta sobre o empreendedorismo,
Hoje a gente tem alguns profissionais, não vou citar aqui o nome, mas a gente tem 2 muito fortes aqui no Brasil, que dão cursos de como o psicólogo ser empreendedor, como o psicólogo construir seu próprio negócio, construir e conseguir manter o seu próprio negócio. Eu não tive nenhuma orientação como abrir um consultório. Na página do CRP a gente tem algumas orientações de cunho burocráticas, que bom, mas ninguém me disse, por exemplo, que uma live pode apresentar o meu trabalho para o outro. Talvez dessa live agora, Ângela, você tenha mais pacientes, é a realidade, e talvez me chamem para outras palestras. É uma forma da gente apresentar a psicologia, e não tem nada ilegal nisso. Só que na forma como, pelo menos a minha época foi apresentado, não pode, que isso, como assim? Psicólogo vai falar? Raramente a gente via psicólogos dando entrevista nos canais televisivos. Então, eu acho sim que o psicólogo ele tem que se aproximar do que é o empreendedorismo e também saber fazer empreendedorismo na psicologia, tá? O empreendedorismo, pelo menos o que eu acompanho, está sendo muito forte nesse momento, então é a gente saber se colocar e da gente estar procurando mesmo estar se atualizando. Não sei se eu respondo como foi perguntado, né? Uhum. E o quanto, quando as pessoas falam de marketing para psicólogos, é embasado no conteúdo. É você dar ferramentas para aqueles pacientes, para aqueles seguidores, ou chegar até uma psicoterapia, ou não, ou só com suas postagens, suas reflexões, refletirem e chegarem a conclusões. Então, eu acho, dica todo mundo dá, mas aí vai muito do como cada um quer trabalhar. E eu acho que é no conteúdo, de forma ética. Né? A Vivian falou assim, ó, o profissional de psicologia é o que conhece sim, e o professor ajuda os pais. Ah, tá, que eles estavam falando de demandas diferentes de crianças e tudo mais, né? Sim. Então, acho quando a gente que precisa aprender... tá chegando sempre depois. Que ele está falando da importância de estudar muita coisa. Ellen, eu não sei se está travando, mas eu não consigo ver tudo. Ah, tá. Ó, agora o Instagram me avisou aqui que a gente tem 1 minutinho para encerrar a nossa live. Nossa, foi tão gostoso, passou rápido. Muito bom, E aí vou ler aqui o que a Bruna falou, que era o tema que a gente estava falando, né? Estou pensando em fazer uma página e explicar as coisas que eu estou aprendendo. Mas sempre fiquei com medo de ir contra o CRP e o quanto entra a ética do nosso conselho, o que eu posso fazer, como que pode ser essa propaganda. Mas, gente, é possível. Eu também estou vendo muitos alunos de psicologia trazendo conteúdos que eu falei, sensacional, se na minha época eu tivesse pensado nisso. Né? Com certeza. É o que eu falo das vantagens, né? Bom, como a gente está finalizando, Bruno, investe na sua página e contra o medo do CRP não vai ter, porque o que você vai compartilhar, que você está aprendendo, são coisas que podem ser possíveis, né, de serem apresentadas. Ângela, quero te parabenizar pelas suas iniciativas aqui nas lives. Obrigada por ter vindo.